Esteve no Peru para tratar da relação comercial entre os dois países. Taxistas protestam devido à insegurança vivenciada pela categoria na capital amazonense. Nesta edição você vai ver também. Manauaras ainda enfrentam problemas com o abastecimento de água na cidade. Até dezembro, 20 mil novas ligações devem ser feitas. Primeira casa de farinha mecanizada é inaugurada no Amapá. Ministério da Saúde alerta que mais de 53% da população do Acre está acima do peso. E ainda, atenção desempregados. Festas natalinas geram mais de 7 mil vagas de empregos temporários em Rondônia. O Jornal da Amazônia está no ar. Olá, boa noite. O abastecimento eficaz de água nas torneiras ainda é um dos problemas enfrentados diariamente pelos manauaras. Com o intuito de mudar esta realidade na cidade, o programa Águas para Manaus está realizando novas ligações para o fornecimento de água de 24 horas. Até o fim deste ano, 20 mil novas ligações devem ser feitas. Apesar de concentrar a maior bacia de água doce do mundo, o abastecimento de água na cidade ainda é insuficiente para atender a população amazonense. Grande parte dos moradores que passam por esta situação possuem redes de ligações para o fornecimento nas casas, mas a água só chega nas torneiras em algumas horas do dia. O problema é antigo, como mostra a reportagem feita em 2012. Na zona norte de Manaus, os moradores do conjunto Carlos Braga ficaram sem água durante 5 dias. Mas a gente compra água mineral, né, de garrafão. A gente tem uma senhora ali no final da rua que ela fornece água para a gente e é assim que a gente está conseguindo sobreviver aqui sem água nesse conjunto. Para regularizar e distribuir água tratada para as zonas norte e leste da capital, 5 macros reservatórios foram construídos por meio do programa Águas para Manaus, que interligam-se ao sistema de distribuição da concessionária da cidade. A primeira fase teve início em agosto deste ano. O que está sendo feito agora é regularizar as ligações. As redes já existem nas ruas, o abastecimento era precário, porque era abastecido por poços, né, e era intermitente. O que acontece é que agora o abastecimento vai ser 24 horas e as ligações existentes serão regularizadas, serão instalados hidrômetros. 224 mil pessoas já são beneficiadas pelo abastecimento de água fornecido pelo Proama. Até o momento, 15 mil novas ligações já foram feitas e até dezembro este número deve chegar a 20 mil. Os 3 primeiros macrosetores hidráulicos já estão funcionando, que são Jorge Teixeira, Mutirão e Nova Floresta, estão sendo abastecidos já normalmente e até dezembro entrarão os dois setores restantes, que são Cidade de Deus e São José. O vice-líder da Prefeitura de Manaus na Câmara Municipal explica que a meta é sanar este problema até 2014, realizando mais de 60 mil ligações e atender um total de 500 mil pessoas. Por isso, uma fiscalização intensa deve ser feita para que o programa alcance o objetivo. Foi feito um consórcio bilateral entre o governo e a Prefeitura para administrar isso aí. Esse consórcio vai licitar uma empresa que vai fazer a captação dessa água e jogar na rede já existente. Um dos alimentos mais consumidos pelos amapaenses vem sofrendo variação no preço. Hoje, no Amapá, a farinha se tornou um dos produtos mais caros da cesta básica. Visando aumentar a oferta e baixar o preço do alimento, foi inaugurada a primeira casa de farinha mecanizada. Qual amazônida que não gosta de farinha? Pois é. E para incentivar a produção como parte do Programa Territorial de Agricultura Familiar e Floresta, que este ano investiu mais de 11 milhões de reais no Amapá, a comunidade Mel da Pedreira, localizada a 36 quilômetros da capital, Macapá, acaba de ganhar a primeira casa de farinha semi-mecanizada. Mas é difícil deixar de lado a forma tradicional e artesanal utilizada para a preparação do produto. Seu Manuel Alexandre, 68 anos de idade, mora na comunidade desde os 10 anos. Diz que no início é difícil, mas com a ajuda de todos, a comunidade vai se adaptar. Essa casa de farinha é um sonho que de muito tempo a gente já teve. E hoje, pela graça de Deus e o apoio do governo do estado,
está aqui para todo mundo ver, mecanicamente, a farinha sendo feita, não é? A Casa de Farinha conta com 2 fornos manuais e serão produzidos por fornada até 140 litros do produto e com ótima qualidade. Apoio ao agricultor familiar, para ele poder melhorar a vida dele, produzir mais, com menos esforço físico, mecanizando, e essa produção podendo ser transformada através da Casa de Farinha, um produto tão importante para nós que vivemos na Amazônia. Nós vamos ter uma maior produção, um maior aumento de renda dessas famílias e, ao mesmo tempo, a população vai conseguir comprar com um preço melhor, uma vez que nós não vamos ter vindo de lá do Pará. Foram investidos R$40 mil na casa, sendo que este valor pode variar de acordo com o tamanho do projeto. Serão 40 casas de farinhas implantadas nas comunidades remanescentes de Quilombo. A Casa de Farinha ela vem facilitar o trabalho, né? Tirar um esforço maior que era feito no método tradicional para um esforço bem menos, né? E uma facilidade maior de produção, aumento de produção. Mas as casas não vão ser derrubadas, né? A farinha de subsistência para consumir em casa, eles ainda comentam que vão fazer nas suas próprias casas de farinha. O número de veículos circulando em Manaus apresenta aumento considerável. Alternativas como ir ao trabalho de bicicleta ou pegar uma carona podem ajudar o trânsito na cidade. O trânsito caótico, buzinas, motocicletas realizando manobras irregulares e estresse fazem parte do cotidiano dos manauaras que precisam utilizar qualquer tipo de automóvel para se locomover. O congestionamento é, sem dúvida, um dos problemas que mais afeta a qualidade de vida dos habitantes das grandes cidades. No trabalho várias vezes e a gente está voltando às vezes do trabalho cansado e é muito difícil o trânsito aqui em Manaus. Calmo demais, um engarrafamento para todo lado em Manaus. Sair mais cedo de casa, todo dia tem que ser isso, sair cedo de casa porque senão chega atrasada todos os dias. Dados do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, mostram que nos últimos 10 anos o número de carros circulando nas metrópoles brasileiras aumentou consideravelmente. Algumas capitais, como Brasília e Manaus, experimentaram o aumento no número de carros em grande proporção. Temos um estudo grande, inclusive, e temos uma parceria com a Manaus Trans para tentarmos aí inversão de algumas ruas ou de algumas avenidas nos horários de pico, né, como acontece com outros estados, outras cidades, onde de 6 da manhã às 9 da manhã a mão é invertida para dar mais fluidez para os carros que estão se deslocando e à tarde, a partir das 5h da tarde, até as 7h30 da noite, faz essa inversão ao contrário. A cada dia, 5.000 veículos novos entram em circulação no estado do Amazonas. Algumas alternativas simples podem ajudar a diminuir o trânsito na cidade. Temos que incentivar outras práticas. Você ir na carona solidária, você usar o transporte público, usar a bicicleta, para que com isso nós possamos tirar das ruas os muitos veículos que estão aí. Nas concessionárias, os clientes acabam sendo atraídos pelos consórcios, o pagamento facilitado pelas baixas taxas de juros e redução do imposto sobre produtos industrializados, IPI. Esses itens contribuem para a população comprar o tão sonhado automóvel. Cleide já possui 3 carros na garagem e agora vai adquirir mais um. Mas eu vou me desfazer de um, para não acumular mais carros, né? O trânsito diminuir um pouco, se depender de mim. Para Paulo Henrique, diretor do Manaus Trans, apesar do governo do Amazonas ter realizado algumas obras para facilitar o trânsito, como a construção da Avenida das Torres e passagens de níveis, elas ainda são poucas para resolver o problema. O investimento que a prefeitura consegue fazer é insuficiente para a quantidade de veículos, falta recurso para fazer os investimentos necessários. Hoje Manaus precisaria de uma ampliação do sistema viário, alargamento de algumas vias, existem alguns pontos que precisariam ser feitas algumas obras de arte, além do que nós precisaríamos urgentemente de pelo menos uma norte-sul e algumas leste-oeste para oxigenar um pouco mais as vias que já estão extremamente saturadas. Com o fluxo de automóveis crescente, resta aos manauaras ter paciência e educação no trânsito. Para facilitar o acesso ao centro de Manaus, mudanças no trânsito foram feitas para evitar problemas durante o período natalino. As informações com o repórter Haroldo Medeiros.
A partir do dia 1º de dezembro vão ser realizadas algumas mudanças no trânsito no centro de Manaus. Quem vai conversar comigo sobre este assunto é Paulo Henrique Martins, diretor do Manaus Trans. Quais são as mudanças que vão ser realizadas nas áreas ali do centro? Então, o Natal está chegando e o prefeito tem uma preocupação muito grande com o centro da cidade. Dessa forma, nós vamos, a partir do dia 1º de dezembro, flexibilizar o estacionamento, permitindo estacionamento em algumas áreas que hoje não são permitidas, para que as pessoas que vão ao centro fazer suas compras tenham mais possibilidade de estacionar. A 7 de setembro é uma via que só é permitido estacionar de um lado, será permitido o estacionamento do outro lado ao longo do mês de dezembro, e outras vias estão sendo analisadas pela engenharia do Manaus Trans, além do que nós teremos agentes de trânsito para o horário estendido que o comércio vai efetuar durante o mês de dezembro. Acertamos isso com a associação comercial, de modo que as pessoas que forem ao centro no mês de dezembro terão ali o acompanhamento, mais vagas para estacionar e agentes de trânsito para orientar o trânsito. Nessa época do ano, sempre o trânsito fica mais intenso. Tem alguma dica também para as pessoas utilizarem também o transporte público? Quais são as outras dicas? Nós temos o transporte público que chega no centro aquém da sua capacidade, então tem bastante vaga. Então quem vai ao centro pode utilizar os ônibus para ir ao centro da cidade. Além do que procurar fazer as compras antecipadamente, não deixar para a última hora, porque nos últimos dias, quando todo mundo deixa para fazer as compras nos últimos dias, é onde realmente a gente tem o problema no trânsito. Então essas foram as dicas para vocês que vão realizar as compras de fim de ano. Eu volto com você. Em instantes, região norte apresenta crescimento em investimentos na caderneta de poupança. Nós voltamos já já na capital amazonense, 21h12.